Você comentou sobre Sérgio Moro, né? Quero te ouvir sobre isso. É inocência ou é acordão? E tendo em vista que pode ser um acordão, o que vem pela frente? Eu já vi gente analisando, trazendo essa possibilidade de anistia, inclusive em relação a Jair Bolsonaro. Então, assim, é para a gente ficar com o pé atrás a partir dessa decisão do TSE. Então, Thalita, algo mudou nos últimos meses. Alguma coisa ocorreu aí nos bastidores da política. Você sabe que o Brasil tem um histórico de tentar sempre conciliar, né? Algo mudou nos bastidores nos últimos meses. Porque era dado como certa. Todo mundo falava, toda a mídia, inclusive, toda a mídia bolsonarista, desculpa, lavajatista, que é quase a mesma coisa, toda a mídia lavajatista, né, morista, dava como certa a cassação do Moro no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e, se não, no Tribunal Superior Eleitoral. Toda a mídia. Estadão, Globo, Folha, TV Globo, todo mundo dava como certo. Alguma coisa mudou. Alguma coisa passou aí por debaixo né, nos bastidores. Né, nos bastidores. Porque é isso, ele foi absolvido, primeira surpresa, ele foi absolvido no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 5-2, já foi uma surpresa. E agora é absolvido por unanimidade no Tribunal Superior Eleitoral, 7-0, inclusive com o voto do temido Xandão. Sim. Inclusive com o voto dele. Então, tá com cheiro de alguma coisa que ocorreu. Né? Alguma coisa rolou. O relator do caso, Floriano de Azevedo, disse o seguinte: não, ele tem culpa no cartório mesmo, o Ministério Público deve continuar analisando, deve procurar as provas. O problema é que não tem provas contundentes. Esse foi o argumento do Floriano. Esse também foi o argumento do Xandão. O Xandão também falou isso. O Alexandre de Moraes também falou isso. Não, faltam provas. Faltam provas. Se o Moro tivesse sido julgado pelo Moro, ele teria sido condenado, porque o Moro mesmo dizia que não precisava, a turma dele dizia que não precisava ter provas, era preciso só convicções para condenar o presidente Lula. Se o Moro fosse julgado, ele já estava na cadeia, inclusive. O Moro julgaria o Moro e mandaria para a cadeia. Sem prisão preventiva, toda aquela escarcel que ele gostava de fazer, que ele gostava de ordenar, colocar o cachorrinho dele, que chefiava a Operação Lava Jato, da Dallagnol, para fazer. Mas tanto o Floriano, que é o relator, quanto o Xandão alegaram isso, não tem provas. Agora, provas existiam de montão, prova de abuso de poder econômico, muito mais grana se gastou na candidatura dele do que na candidatura dos adversários, de uso abusivo dos meios de comunicação, ele teve muito mais exposição do que outros, e há provas de vontade de um caixa 2, pelo menos estava se caminhando para a montagem de um caixa 2. Então, provas tem. O que ocorreu, então, nesse período? Da mídia toda dizer que ele seria cassado para, de repente, ele ser absolvido, seja no Tribunal Regional do Paraná, Eleitoral do Paraná, seja no Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que tem o fato de que o Supremo e o TSE estão muito na mira da extrema-direita brasileira. Você vê, agora estão na mira, inclusive, nessas viagens internacionais. Do Bananinha e toda aquela milícia parlamentar bolsonarista vai para a Europa, vai para os Estados Unidos para falar mal do Supremo e para falar mal do Alexandre de Moraes, para atacar. É o alvo central, que repercute nos Estados Unidos, na Europa. Então, o Supremo e o TSE estavam como alvo da extrema-direita. Pode ter aí uma tentativa de acalmar. Não é bem assim, vamos com calma, vamos negociar. Pode ter isso. Pode ter também o papel do Congresso Nacional e aí principalmente do Senado. O Pacheco, que está tentando viabilizar o seu sucessor no Senado, Pacheco tem cada vez mais sinalizado para a banda bolsonarista do Senado, que é grande, é muito grande. Então, Pacheco está cada vez tentando se aproximar mais dos bolsonaristas. E, para isso, ele vai peitando o Supremo em várias questões. Nesses últimos dias, não é para menos, o Pacheco se reuniu com o Alexandre de Moraes e se reuniu com outros ministros do Tribunal Superior. Sondado sobre isso, ele chegou a dizer que a cassação do Moro poderia criar atritos com o Senado.
atritos, possíveis atritos com o Senado. Ou seja, tem aí uma pressão, teve aí uma pressão também. Então você tem essa pressão feita pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, tem essa pressão feita pelo Congresso Nacional, né, e principalmente aí no caso pelo Supremo. Eu acho que pode ter havido, mas só a história vai dizer, pode ter havido um acordão nesse último período. Pode ter havido um acordão nesse último período, que é o seguinte, ó, limpa a barra do Moro, limpa a barra também daquele senador, né, aquele ex-ministro da Pesca, ex-secretário da Pesca do Bolsonaro, o Seife, que está metido em um monte de rolo, anda ali, inclusive meio atrapalhado, meio dopado ultimamente. Limpa a cara também do Seife, né? Um acordo para acalmar o Congresso, principalmente o Senado, no caso 2 senadores, e para tentar conter a ira bolsonarista. Você vê que o Moro fez questão de agradecer a quem? Ao Bolsonaro. Ele agradeceu ao Bolsonaro o fato do Tribunal Superior Pois Eleitoral é. ter livrado da cara dele. Que é isso, é o jogo. Tem aí um jogo combinado, né? Você vê, o Bolsonaro era contra o PL recorrer da decisão do TRE do Paraná. Mas o PL recorreu. Recorreu. Valdemar da Costa Neto comprou briga com o Bolsonaro e o PL recorreu. Mas mesmo assim o Moro vai e agradece o Bolsonaro. É uma sinalização. E o Bolsonaro deve estar contente, porque é isso. Se absolve Moro, se absolve Seife, né? Pode ser que livrem a cara dele também. Pode ser que livrem a cara dele também, inclusive da ineligibilidade. Então nós podemos estar tendo, vamos ver, a conferir, nós podemos estar tendo um grande acordão sendo montado. Você vê o papel da mídia. O papel da mídia nesse período foi muito interessante. A mídia que dava como certa a cassação do Moro passou a defender o Moro de forma incisiva. Comentava, condenava um pouco os abusos que foram cometidos pela Lava Jato, né? Mas nunca condenou a Lava Jato, até porque ela teria que fazer autocrítica, e nunca aceitou a ideia da cassação do Moro. Ou seja, o Moro continua. A mídia, para aceitar a ideia da cassação do Moro, principalmente a Globo, tem que fazer autocrítica. E não vai fazer autocrítica, talvez daqui a 50 anos faça, né? Como fez no caso do golpe militar. Né? Então eu acho que podemos estar no meio de um acordão perigoso, perigoso, né? Porque é isso, as provas eram muito fortes contra o Sérgio Moro, de abuso de poder econômico, uso irregular de meios de comunicação, caixa 2, era muito, né? Mas vai se passando pano. Isso é um perigo para a política brasileira. Foi passando pano num deputado que falava que era para ter golpe, que era para matar 30 mil, que era para estuprar. Foi passando pano que deixou o fascismo ascender no Brasil. Pois é, um caso como esse, essa absolvição, deixa claro como a justiça também é suscetível aos humores na política, aos acordos, e tem muito a ver com timing político, né? Por isso que a gente, inclusive, quando traz a discussão sobre as punições relacionadas a Jair Bolsonaro, teme esse timing político que está se passando. A gente está perdendo esse momento de responsabilizá-lo por tudo que ele fez e por puni-lo, para que ele vá realmente para a cadeia, como a gente tem esperado um bom tempo. Então, assim, quando a gente traz esse caso do Sérgio Moro, serve de aviso em relação ao que se discute sobre Jair Bolsonaro também.